ainda ali na oficina, acho que você fez alguns balões de ensaio com alguns DJs menos conhecidos, né, Marcelo? Que talvez não tinham capacidade de estar num palco grande. Eu lembro que você trouxe algumas pequenas atrações, pequenas na ocasião, gente que se tornou grande, né? Então a oficina serviu para esse balão de ensaio, para o que a gente vai chegar depois na Biel, né, Giba? Olha, eu tive um prazer de trazer uma pessoa que ninguém entendia quem ela era. Vivi Seixas. Vivi Seixas, estava nada mais do que a filha do homem. Exatamente, filho do Raul Seixas. Raul Seixas. E foi numa noite, num aniversário que eu comemorei da Biel e trouxe ela para tocar. Pô, foi incrível essa noite eu tava lá. Cara, e aí foi na oficina isso. Né? Inúmeros DJs hoje que... Matheus B. Nossa, o cara hoje embaixador da Pioneer no Brasil. Rogério Animal... Sim. Vários nomes assim que a gente... Roda Beats, Paco, hoje né, radialista lá de então Curitiba. A gente... Era o que a gente tinha. Né, a gente tinha uma ligação muito grande com Curitiba, né, Giba? O que estava acontecendo, a gente não podia se espelhar muito fora, porque era um delay muito grande do que estava acontecendo fora para o que estava acontecendo em Cascavel. Então a gente tinha que chegar mais perto, que era Curitiba. E essa turma de DJs que a gente acabou de citar eram marcas de Curitiba, da Rave, né? Era a galera que tocava, Leozinho. Sim. O Leozinho, Paciornik, o Pão, né? Peçanha. O Peçanha. O Pana. Nomes assim, eu tenho fotos assim no meu arquivo pessoal de, o Peçanha novinho, tocando em vinil na Biel. O Leozinho, então, nem se fala, o Leozinho é um grande amigo. O Paciornik, quando explodiu o projeto do Paciornik, o Leozinho era sucesso na Biel. Eles eram residentes nossos. Sem dúvida. Né? E depois o nome... Altas noites memoráveis. Nossa, noites incríveis com eles. E eles também eram muito à frente do tempo deles. Sim. O Leozinho é um cara muito à frente. O Peçanha tocava um som que você falava, caramba... Não, e esses caras chegavam na Biel, era assim, ou você compra com antecipação, ou você não entra, porque vai lotar até a tampa. Cara, era incrível, era uma... Os 2 andares lotados, com gente entrando pela escada, era... Ninguém acreditava que a gente fazia isso aqui no interior do Paraná, cara, era incrível, assim, fazia noites homéricas com 1.000 pessoas dentro de uma casa. Marcelo, totalmente fora da rota, né? Fora da rota. Totalmente não tínhamos voo para Cascavel. Pô, tinha voo, não tinha voo. Ia pra Foz. Era puro network teu. Ia pra Foz. Eu lembro que um dos primeiros dias que eu contratei, né? Falei, vou atrás desse cara. Tinha visto no Jô Soares. O Jô Soares tinha feito uma entrevista com ele. O primeiro DJ brasileiro a conquistar Londres. E aí, na sequência, o encarte da Veja, uma matéria sobre o DJ Mark Mark. E aí eu falei, como que eu consigo... Liguei, eu lembro, uma loja de discos que a gente comprava, discos... A 24 de maio lá. Na DJ Shopping. E aí eu falei, cara, eu preciso de um telefone. O cara falou, consigo para você. E a gente já era cliente, conseguiu com o telefone. E eu liguei. Gostaria de falar com o Mark. Ele fala, é ele, Marcos. Falei, cara, queria trazer você para Cascavel. Onde fica Cascavel? Falei, cara, no interior, você vai para Foz do Iguaçu, a gente te busca em Foz. Nós estamos perto do Paraguai. Eu falei, sempre referência do lado do Paraguai. E eu trouxe o Mark, cara, numa explosão e era mais tocar drum and bass, cara. É um som que até hoje não é entendido por todos. É um som muito londrino, né? Mas muita estilo, percussão, né? Do estilo próprio. E a gente trouxe o cara para tocar drum and bass, cara. E foi uma noite incrível já de Biel. E eu falava, cara, eu acho que esse negócio vai dar certo. E a música eletrônica, ela deu certo no Brasil. Ela dá até hoje, né? Você vê os grandes nomes que a gente tem brasileiros, Alok, Vintage. Só para citar 2, né? Se for citar todo mundo aí. Que tiveram passagens no palco da Biel, né? Então é bem legal isso daí. E oficina realmente, Tony, foi esse tubo de ensaio, cara. Foi legal. Bom, uma virada de chave, né? Não, agora nós vamos multiplicar esse teu poder, esse teu network. Porque até então você está falando que o teu contato era Curitiba. Só que, agora nós vamos pular para Biel New Concept. E aí os DJs que você trouxe pro Brasil,
Porque o caminho do cara era o quê? Ele estava em Ibiza, ele ia para The Edge em São Paulo, ia tocar no Arung e vinha para Cascavel na Biel. Essa é uma cidade onde prevalece a música sertaneja, né? Sertaneja, é um outro gosto musical, e principalmente dessa época, né, Giba? E você teve que fazer um ajuste interno também, porque a Biel vinha de um outro conceito de discoteca, de, né, música pop, né, um ambiente mais claro. Algumas bandas, né? Tipo, bastante luz, ainda tinha aquele conceito de discoteca, né? Não... Um conceito que hoje a gente chama de open format. Open format. Naquele momento a gente não tratava desse jeito. Hoje a gente trata no open format, né? E era realmente isso daí, era complicado, porque você tinha, como eu falei, 1000 pessoas que curtiam de tudo, Macarena, e você tinha 50 pessoas que escutavam DJ Mark, David Drummer, Chris Liberator, umas coisas assim. Como é que faz para colocar isso no circuito, Marcelo, e fazer as pessoas entenderem? Foi isso daí, Tony, foi esses tubos de ensaio. A pistinha atrás do palco, a pistinha lá na sacada. Pequenos testes. Depois esses testes foram aumentando. Oficina já foi um teste maior. Oficina cabiam 350 pessoas. Já eram, né? E depois os testes dentro da Biel. E graças a Deus a gente conseguiu pegar pessoas que entendiam o que a gente queria transmitir. Precursores como Peçanha, Leozinho. Esses caras a gente falava, a gente é do interior, a gente precisa bater mais devagar. E eles souberam fazer isso daí. E a gente teve um professor em Cascavel, que é um cara que soube educar muito bem a galera, que era o Cali. O Cali. Um DJ, acho que o DJ mais novos a tocar no Skull Beats, em São Paulo. E ele tinha um ouvido, uma finesse para fazer som na pista, que ajudou muito a educação da galera. Porque a gente tinha na época que a gente conseguiu estender melhor a música eletrônica e colocar ela, mas nós tínhamos várias vertentes e a gente precisava escolher o que a gente ia fazer. Então, nós tínhamos vertentes que aconteciam em Cascavel, de Euro Music, umas coisas assim. E vamos escutar house, acho que essa... direcionar, né? Direcionar isso daí. Realmente vocês fizeram essa educação trazendo artistas do nível de Phonique, Charan, 16 Bits Lolita, Cascade, Buca Shade, noites homéricas com artistas de renome internacional, claro. Marcelo, batendo numa cidade que é a 500 quilômetros da capital. Sem aeroporto. Sem estrutura. Foi a época mais absurda que eu vi na minha vida de música eletrônica, porque era o início de tudo. Sabe? Hoje em dia é muito mais natural você trazer isso. Agora, em Cascavel, naquela época, o cara me falar que vai trazer o Cascade para tocar numa quinta-feira na Biel, meu Deus do céu, era um absurdo isso. Giba, que nem você falou, a gente tinha um circuito muito fechado. São Paulo, Sirene e Maresias. Sirene e Maresias, né? The Edge, São Paulo, uns clubes antes do The Edge lá, o Base, esses clubes que já eram pessoas que estavam visionárias lá em São Paulo, o Luiz Eurico, o Edo Vanduin, que eram os caras bem visionários, que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu as parcerias com esses empresários lá de São Paulo, porque você trazia um artista naquela época, por mais a gente falasse do dólar ser 1 por 1, mas a gente falava em $20 mil, era um absurdo um valor desse. Era um volume estratosférico. E aí você falava de uma logística para Cascavel, você trazia uma estrutura para Foz do Iguaçu, que vinha Cascavel, equipamento. Sim, porque eles traziam os hold, né? O cara desse tem hold, né? Tem, hoje todos têm, né? Hoje todos viajam com seus empresários, seus manager tour, né? Mas naquela época era um negócio, mas vem um DJ para tocar. E vinha 3 pessoas. A gente não conseguia muito entender. Charan e inúmeros outros DJs já com avião próprio, com avião fretado no Brasil, para poder cumprir agendas, né? E a gente, mas espera aí, o cara tá vindo só para um DJ vem tocar e não, o Charan, assim, para mim foi um marco na minha vida eletrônica ali dentro da Biel, porque a gente tava ali no backstage, Deep Dish foi bom. Tá louco? Quem que não curtiu o Deep Dish? Meu Deus, eu lembro que eu tava na noite clássica, na primeira noite clássica do Deep Dish, eu tava no Arung. Os caras foram para passar som e dali não pararam e tocaram, acho que
12 horas, né, foi um negócio de 12, 13 horas os caras tocando, tomando café da manhã tocando, né, e, pô, Charan lá, e você falava, cara, esse cara é o deus, né, daquele momento, eram os deuses da música eletrônica, principalmente do Brasil, porque eles pegaram uma época muito forte do Arung, né, do começo do Arung, e eles explodiram. E aí você tem a oportunidade de trazer um Charan, cara, pra tua casa, e o cara de uma humildade, o cara de um... Cara, você olhava assim pro clube. Não, era assim, o auge do auge dele ali. E aí ele falava, cara, não pode ter essa história toda, esse clube, já desde 76. Já tinha quase 30 anos. Já tinha 30 e poucos anos. Né? E os caras falavam assim, caramba, cara, isso a gente tá... E entre outros nomes, pô, Boca Shade, quem nunca curtiu os clássicos deles, né? A gente teve o prazer de trazer no ano que eles se tornaram o número 1 do mundo, Dimitri Vegas, Like Mike. Sim. Eram os caras do novo som que tinha naquele momento, chamava EDM. EDM que até hoje continua o Tomorrowland, né? Eles são os reis do Tomorrowland. E, cara, foi muito legal. Não, e era uma saraivada de artistas, sempre coisa nova. Eu tô falando dos mais famosos, né, Marcelo? Mas você deve ter trazido mais de... Não, mas eu considero dos anos 2000 ali o ápice Cascade. Ah, não. Esse Angel My Shoulder. Nossa, a turma chorava. Hein, Giba? Meu Deus do céu. Pra mim acho que foi a minha noite mais assim absurda na Bieli, que eu me lembro, foi o do Cascade. E a gente tinha uma programação pro Cascade, era numa sexta-feira de Bieli, e na terça ou na quarta-feira foi decretado um toque de calamidade pública por causa da gripe suína. Eu lembro que tinha um jogo em Cascavel, não sei se era Santos e todo mundo de máscara. E foi cancelado o Cascade nesse dia, não podia abrir. Foi, né, muito parecido com o que a gente passou na pandemia. E não pôde abrir a Bieli. O que a gente faz com o Cascade? O cara vindo em turno e naquela sequência, Sirena, era Sirena e Maria, era Bieli, era Clube Vibe em Curitiba, na quinta, na sexta-feira era Bieli e depois era Sirena Maresias. E não pôde ter o cara aqui. E falei, poxa, o que a gente vai fazer? E a gente pegou uma volta de turnê dele de Buenos Aires numa quinta-feira. Pô, tem que fazer esse cara. E foi uma noite clássica. E ele... E a gente fala assim, os artistas, graças a Deus que a gente trouxe até hoje, respeitaram Cascavel, assim, falava, cara, eu tô no interior do Paraná, é a mesma coisa que a gente fala, pô, vamos lá pra cima, vamos... Oh, e virou para esses caras que eu acabei conhecendo muitos aí do meio artístico, as pessoas gostam de vir para, né? Você fala pro Renato, cara, o Ratier, ele fala, ela adora vir tocar aqui, e dentre outros, né, Marcelo, todos, era tipo, tinha que ter no currículo passar pela Bieli. Vou contar aqui um segredo. Um caos. Um caos. Sabe por que o Tony conhece todos os DJs, né? Não. Porque o apelido dele era o DJ Pendrive. Ele chegava na Bieli e falava pro DJ, eu tô com meu pendrive aqui, posso tocar uma? Aí o Tony é o... DJ Pendrive. DJ Pendrive. Ele sempre tava com o pendrive no bolso e falava, posso tocar uma? Mas brincadeira, e o Tony participou muito dessa amizade que a gente teve com os DJs. E eles vinham realmente com esse... Cara, onde eu tô? Me expliquem geograficamente onde eu tô. Cara, você tá numa cidade... de 180, 200 mil habitantes na época.